Fala pessoal, que satisfação estar com vocês aqui. Nós vamos estar hoje fazendo o primeiro RNL Cast. Então é um motivo de muita alegria, nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito conosco aqui como rede. E nós queremos compartilhar com vocês um pouco mais daquilo que Ele está fazendo aqui através desse podcast. Então se você ainda não é inscrito no canal da Comunidade Evangélica Shekinah, se inscreva no canal, curta, comenta aí, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, que eu creio que vai ser uma bênção esse bate-papo, essa conversa que nós vamos ter aqui hoje vai edificar muito a sua vida e de todos aqueles que você compartilhar também esse conteúdo, tá bom? Então eu estou aqui hoje recebendo um homem de Deus, o pastor Andy. Pastor, que privilégio poder receber você aqui. Sim, a gente já estava aqui batendo papo, conversando um pouco antes, e dá para ver que você é um homem de Deus, você carrega realmente a presença, a paz de Deus. Amém. E que privilégio poder receber você aqui, viu? Amém, obrigado. Uma honra para estar junto com vocês. Primeira vez em Rondônia, então para mim é uma alegria grande para estar aqui com vocês, servindo vocês, o reino de Deus. Tem muita expectativa que Deus vai fazer nessa conferência, mas também aqui hoje na podcast vai ser incrível. Amém. Glória a Deus. Pessoal, para quem não conhece o pastor Andy, ele é um norte-americano, pastor da Ione Church em Florianópolis, líder na Bethel Sozo, Brasil, ex-fuzileiro e sniper americano. E eu estive pesquisando um pouco antes da gente fazer esse podcast aqui para te conhecer, né? A gente não tinha tido contato ainda. E aí eu acabei assistindo alguns conteúdos, alguns podcasts que você esteve participando e eu vi um pouco do seu testemunho. E eu queria saber, conhecer você um pouco mais e ouvir um pouco mais sobre o seu testemunho de conversão. Sim. Como que foi tudo isso? Como que isso aconteceu? Você poderia compartilhar para nós? Sim, muito legal. Na verdade eu nasci uma família cristã, né? Meus pais são pastores até hoje, mas eu teve essa queda na minha vida, que eu saí da igreja, da minha família, assim, para 10 anos fora de Deus, e busquei as coisas que eu quero viver na vida. Eu tentei todas as coisas do mundo que existe, dinheiro, festa, drogas, mulheres, guerra, né? Tudo para ser um homem, para sentir tudo. Eu nunca consegui, fora de Deus, preencher esse buraco no meu coração. E uma história muito longa, mas vou simplificar nessa forma, que eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Saí do exército, já fui na Iraque 3 vezes, mais de uma vez, na verdade, também, com a governo, fez como uma guarda-costas para embaixadores lá no Iraque e tudo lá. Perdeu esse trabalho através de uma situação. Então, teve uma grande momento na minha vida que tudo estava bagunçado e tudo lá. E eu estava indo para uma festa para o Ano Novo nessa estação. Estava começando, tentando, né, entregar minha vida para algo diferente, tentando fazer uma coisa nova, assim. Estava bem aberto para se existe Deus, assim, né? Tipo, eu estava... E na caminho para essa festa, Deus fala comigo: por que você não entrega sua vida para mim? Já fez tudo. Por que você não dá uma chance para mim? E nessa forma que Ele falou. Eu estava dirigindo, eu sei que era Deus. E eu voltei para casa, né? Ligou para a pessoa que eu estava indo para encontrar. Eu falei: eu não vou para essa festa hoje à noite. Voltei para casa e eu lembrei que meus pais, né, na igreja, a gente tomava ceia, né? Faz uma aliança com Deus nessa forma. Então eu falo: vamos lá, eu vou fazer ceia, mas não teve uma Bíblia em casa. Então, graças a Deus, tem Google na época, foi 2009, né? Eu pesquisei lá na Pastor Google, falei com ele quais os versículos da ceia, e eu estava com suco de laranja e pão em casa. Eu falo: Senhor, né, com toda sinceridade, não tem uva, não tem vinho, então você trocou água para vinho, transformou água para vinho, então esse suco de laranja vai significar, né, minha aliança com você, vai significar seu sangue. E lá na meia-noite, eu tomei a decisão, né, hoje eu vou entregar minha vida para Cristo, eu vou viver. Eu falei: Senhor, eu vou entregar o ano inteiro, mas se minha vida não mudou depois do ano, eu vou voltar pior que as coisas que eu estava fazendo antes, porque você é a última coisa que vai conseguir me salvar. Eu estava numa situação tão difícil na minha vida nessa período. E eu dormi e acordou no próximo dia. Eu lembrei que parece o mundo virou em cor. Que acordou e parece que teve cor pela primeira vez na minha vida, assim, tipo, eu lembrei que as coisas antes era mais escuro, mais, né, falta de cor. E aí esse dia, quando eu acordou, o primeiro dia de janeiro de 2010, eu estava viva, assim, as cores. Eu começando a orar e começando a buscar o Senhor, teve muitos momentos, encontros com Ele. Foi um tempo muito precioso de intimidade com Ele. Eu morei sozinho na época
e estava com muitas situações, coisas que Deus me, né, fez nesse período, e até hoje está servindo ao Senhor 15 anos. Nunca imaginou que eu vou morar em Brasil, né? Nem teve um desejo para isso, assim, mas o Senhor sabe todas as coisas, e hoje eu não consegui viver em um outro lugar, né? Hoje eu consegui ver a bondade de Deus na minha vida através da entrega, né? Que cada um de nós tem uma escolha. Então, quando suas escolhas têm consequências, né? Então, a cada sim para Deus, né, Ele vai pedir mais, Ele vai, né, começando a fazer dessa forma. E hoje eu estou entendendo que assim para o Brasil, assim para estar aqui, não é acabou a história, né? Eu já fiz um sim antes. Não, agora eu tenho mais um sim para falar. Cada dia, cada convite, cada coisa, eu preciso entregar mais ainda. Pastor, isso é muito interessante, o senhor falar sobre esse tema em específico, porque são várias camadas Sim. que você vai tendo que desenvolver de relacionamento com Deus, porque não é apenas um sim. Aquele primeiro sim, ele foi fundamental, né? Foi a virada de chave, mas são vários sim, principalmente um jovem. Sim. Porque ele vai vivendo etapas, às vezes a faculdade, então ele sai da escola, vai para a faculdade, depois vem o mercado de trabalho, que ele tem que lidar com várias questões ali, né, de ter que ouvir a voz de Deus, seguir aquilo que Deus está falando, e às vezes ele vai ter que se indispor com alguma outra pessoa. Então, como que foi isso para você, assim, essas decisões? Você encara isso como com facilidade, ou sempre foi desafiador para você essas renúncias? E um conselho que você pode dar para um jovem, assim, para que ele consiga renunciar de forma mais clara, com mais assertividade, porque a gente vive uma geração que tem que fazer muitas renúncias. Antigamente o pessoal ainda tinha menos acesso a algumas coisas, hoje em dia você tem acesso ao que você quiser na palma das suas mãos. Então, como que um conselho que você poderia dar para um jovem assim a respeito de renúncia, a respeito de ser fiel, ter uma fidelidade total e completa ao Senhor e ouvir a voz de Deus? Muito bom. É uma boa pergunta, porque hoje a gente tem muitas opções, né? Mas Deus não muda. Então, para a nossa geração, pode ser que algumas decisões que a gente precisa tomar na carne sentir mais difícil do que as outras gerações que não têm essas mesmas opções, oportunidades, né? Entre pornografia, entre o mídia social, entre todas essas maneiras. Mas ainda uma oportunidade para nós cuidar nossos corações, né? E até entregar mais para o Senhor. Porque nossa geração, eu vou pregar sobre isso hoje, né? Como ser uma geração profética, por exemplo, né? A gente precisa ficar em pé quando o resto do mundo está em joelhos, adorando outros deuses, né? Nós precisamos ficar em pé, adorando Deus, focando em Deus, entregando a nossa vida para Ele. E quando tem muitas opções, tem muitas coisas que o mundo está falando que, esse é caminho, esse é daquilo, esse é negócio, e esse é o que, na verdade, é um maior sacrifício, maior amor para Deus, é um sim no meio de tudo. Por exemplo, um conselho para homens, né? Homens jovens, casados, tudo lá. Quando você casar, não significa que as mulheres viram feio de seu redor, né? Quando você casar, tipo, você tem sua esposa, sua escolha, mas tem mulheres do seu redor, ainda está bonito. Deus criou a beleza, né? Então, mas é uma escolha todos os dias para amar sua esposa, é uma escolha todos os dias. E com Deus é a mesma coisa. Algumas vezes nossa geração é uma geração que nós queremos o que nós queremos agora, né? Uma geração que não consegui esperar, né? Eu estou ensinando meu filho agora, tem uma filha de quase 4 anos, estou ensinando ele para esperar. Cara. Eu comprei um negócio que eu sempre comprei um presente para ele quando eu viajar, eu chegar em casa, eu sempre dei um presente para ele. Eu comprei uma coisa que eu chegou em casa ontem e saí de novo para Rondônia, mas entreguei uma ovo que você colocou na água para 72 horas e sai um bicho, animal, alguma coisa, né? Eu falo, nossa, não sei que ele aguenta, né? 72 horas esperando para ganhar o prêmio, a recompensa, né? Mas na verdade ele precisa esperar, né? Eu perguntou, você colocou na água? Ele falou, não, pai, na verdade eu abriu e o ovo caiu no chão e quebrou. Eu falo, não, mas tá bom, mas colocou na água para, né, pelo menos esperar um pouquinho lá. Mas nossa direção, a gente não entende isso, nós queremos coisas agora, né? O Pix, você paga agora, na hora, né? Então, na verdade, para nós precisamos afirmar nosso sim cada vez mais para Deus. Porque os grandes homens de Deus, mulheres, eles não caiu as coisas grandes, né? Eles começaram com um compromisso. Não é
é uma coisa errada para fazer daquilo, para procurar, para olhar um pouco mais, para fazer daquilo. E a cada decisão que você tem um compromisso nessa forma vai levar você para um pecado, vai levar você para uma coisa. A gente consegue ver na vida de Davi, né? Como esse cara que tem a coração de Deus, que o rei, imagina, ele tem tudo, não falta nada. Melhor carne, ele não tem ar-condicionado, né, na época que a gente vive hoje melhor do que os reis na época, tem ar-condicionado, tem o carro, eles não teve, mas ele tem tudo que ele quer, só que ele veja uma coisa que ele não teve, e ele, dentro do coração dele, ele chamou essa mulher, né, que era o amigo, ou a esposa do amigo dele. Então, se você pensa, nossa, naturalmente essa decisão, uma grande decisão, uma grande coisa, que não somente nasceu nesse momento, nasceu no coração bem antes. E nasceu no coração nos poucos compromissos, poucas coisas que gerar uma grande queda através desse pecado. Então, e até levou ele para um lugar pior, que ele matou o amigo, né, roubou a esposa. Então, tinha uma coisa, nossa, como o homem consegue fazer isso? Porque os pequenos compromissos. Então, a gente precisa entender que, olha, não vale a pena com essa comparação. Nossa geração tem muitos mais desafios por conta da pornografia, ou disso, daquilo. Não, mas quando eu foco em Deus, Ele é o prêmio, né? O nosso relacionamento com Ele, vale a pena. Muitas pessoas perguntam para eu e minha esposa, por exemplo, por que vocês moram em Brasil? Quando a gente casou, todo mundo fala com ela, nossa, que bom, Kézia, glória a Deus, você vai ganhar o seu green card, vai para lá, né? Você ganhou seu né, tipo, rifa, né? Quando você ganhou a rifa... o prêmio da rifa. O prêmio da rifa. E ela falou, não, mas a gente tem um chamado para o Brasil. Porque quando eu venho para o Brasil, eu não venho somente para ela, eu venho porque Deus fala comigo, eu venho para o Brasil com um propósito. Então, eu não venho para uma mulher, eu venho para um propósito. Eu acho que muitas vezes nossas vidas falta propósito, então a gente não tem uma grande sim para Deus. Mas quando você tem uma grande propósito em Deus, sabendo que Ele é seu Pai, sabendo que você foi chamado para mostrar o evangelho em todas as maneiras. Pode ser na sua faculdade, pode ser seu mercado, seu trabalho, qualquer sua empresa, ou dentro da igreja, de qualquer forma, mas você foi criado para um relacionamento com Deus, ter essa intimidade com Ele e viver esse propósito. Então, a cada vez que a gente está longe do nosso propósito em Deus, é mais fácil para ter esses compromissos e nosso sim ficando menor. O Andy, e é tão interessante isso que você falou, glória a Deus pela sua vida, que você é um homem que pode testemunhar esse posicionamento que você teve em Deus, né, através dessa clareza de propósito que você teve. Porque hoje a gente vive uma realidade do hype, né, o hype, o que está na moda, o que está, enfim. Então, a nossa realidade, por exemplo, que nós vivemos no interior do estado de Rondônia. Sim. Então a gente vive tipo mais aqui perto da Bolívia do que para São Paulo, para lá. Então, o que acontece? Os jovens, às vezes, eles ficam muito com os olhos lá. Uhum. Então, Estados Unidos, São Paulo, Brasília, querem ir para lá. Só que, por muitas das vezes, falta essa clareza de propósito. Uhum. Porque não é o lugar que você está. Não é sobre estar em Rondônia, estar em São Paulo, estar nos Estados Unidos. E agora, atualmente, está uma onda de todo mundo ir para Orlando, né? Orlando, ai, missões em Orlando. Amém, né? Quem tem aí um chamado, glória a Deus, que bênção, vai com o seu chamado. Mas, enfim, é um negócio, parece que Orlando tem alguma coisa lá, né? Diferente, enfim. Mas tem muitos brasileiros no Orlando hoje, é mais brasileiro do que americano. Né? Então, enfim. E aí, a gente acaba se deparando com isso, com uma certa conveniência. Aquilo que me é conveniente. Então, ir para São Paulo, tem um hype, ou ir para Floripa, né? Enfim. E assim, uma pergunta que eu creio que isso faz muito sentido com a nossa conferência também. Porque quando quando o Senhor ministrou no meu coração o tema Ultra Conectados, o Senhor falou algo muito claro para mim, assim, a respeito de que nós precisamos gerar, não é apenas uma conexão, mas algo ultra, algo além, algo que supere tudo aquilo que a gente já tem, porque a gente está conectado com tudo. Então, conectado com mídias sociais, a gente está conectado, mas precisa de uma conexão além, a gente precisa de um novo nível. E para ter essa ultra conexão, a gente precisa estar sensível para poder ouvir a voz de Deus. Sim. E eu queria te perguntar a respeito disso, assim, como que a gente pode fazer para estar mais sensível a ouvir a voz de Deus, a se conectar com as coisas de Deus, a estar de fato assim, conectado com aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Por que eu estou perguntando isso?
Você falou sobre a clareza de propósito. Mas como que isso vai acontecer? Como que a pessoa vai chegar nessa resposta? Ah, esse é um propósito. E é isso. É através desse ouvir. Sim. É através dessa visão, né? Os jovens terão visões. Essa visão a respeito daquilo que vai vir. E precisa de uma conexão. Então, como que a gente faz para estar mais sensível, estar mais conectado? Na verdade, em inglês, a gente tem uma frase que a gente fala, né? Pessoas falam, né? O grama é mais verde em outro lugar, né? Mas a grama é mais verde no lugar que você colocou água e cuidar, né? Na verdade. Então, algumas vezes, nosso problema é a comparação. Comparando a vida das pessoas, olhando para uma coisa que até pode ser que Deus tenha me chamado para você em outro lugar. Eu não sei, eu não posso falar para geral, cada caso é um caso, né? Mas o que eu aprendi na minha vida, eu aprendi que sempre existe isso, sempre existe essa falta achando que é uma coisa está melhor em outro lugar, está procurando essa coisa. Fazendo esse em Deus é bom, porque sempre tem mais em Deus, sempre tem mais revelação, sempre tem mais tudo. E eu consegui construir em cima da minha fome para Deus, para buscar Ele de uma forma melhor. Mas eu posso falar que, né, algumas vezes, minha cidade, por exemplo, você fala Florianópolis, né? Florianópolis, o sonho de muitas pessoas para ir para lá, né? É um lugar que muitas pessoas falam comigo, é o último lugar antes de eu mudou para fora, porque a qualidade de vida está top e tudo lá. Essas pessoas chegou, né, com grandes olhos, achando que é uma paradisio, assim, e eles caiu na vida, eles faltou dinheiro para sobreviver, eles entraram nessa rotina. As pessoas acham que você mora perto de praia, você vai na praia todos os dias. Gente, vai na praia uma vez por ano, sei isso, né? Porque os feriados, todo mundo da minha cidade, eles vão de onde? O lugar que eles nasceu. A família deles não está em Florianópolis, eles vão para Rondônia, eles vão para outros lugares. Então eles não vão na praia, eles estão vivendo essa dia a dia em trabalho, essa rotina. Então, algumas vezes o problema a vida hoje, nossa geração, é a gente olhar, né, aos outros lugares como Davi estava olhando para Beersheba. Da mesma forma, olhando para uma coisa que não é meu, né, olhando, e quer entrar no nosso coração nessa, poxa, porque Deus me chamou, poxa, porque eu nasceu em Rondônia, porque eu nasceu assim, porque eu não, que legal, ele é índio americano. A gente tem muitas coisas melhor no Brasil do que nos Estados Unidos, muitas coisas, ou comida, o peixe aqui em Rondônia é incrível, entendeu? Então tem muitas coisas que as pessoas eles não valorizou, e por conta disso ele está sempre procurando as coisas em outros lugares, em outras formas. Então, quando a gente fala sobre propósito, nós precisamos entender o propósito não é uma coisa. Pessoas acham propósito alguma coisa que não custa nada e algo que você receber e viver tipo de boa todos os dias, né, com seus bens assim. Não, o propósito é um sacrifício. Na verdade, o propósito de Jesus foi para morrer, né, para nós. Então, o propósito dos discípulos, quando eles entenderam o evangelho, mudou completamente a forma que eles procurou a vida. Eles não estavam guardando dinheiro para aposentar. Eles não começando a investir nas coisas. Não, eles gastaram a vida inteira para Cristo. Porque quando você conhece Deus, você mudou suas escolhas, você mudou alvo. Caraca, isso é muito forte, cara. Esse é o evangelho. Em nossa geração, o problema é eu ver uma pessoa postando hoje, né? Porque a gente acha que propósito é igual do mundo, né? Então, a gente veja, nossa, o mundo tem um propósito para ser, por exemplo, uma aposentadoria bom, uma família bom, uma vida bom, meu terreno, minha coisa, minha casa lá na praia que eu posso passar férias e tudo lá. Não tem nada errado com isso, gente. Mas se esse é seu alvo só, e você nunca levou o evangelho para ninguém, é uma coisa que você não entende sobre o evangelho, porque a transformação que a gente recebeu através de Cristo, a resposta de nós é pedir o que mais, Senhor, que você precisa de mim. Não é o que eu posso ganhar mais através de você. Uma entrega, né? E até algumas pessoas estão reclamando sobre essa palavra, né? Eu escutou a louvor ele essa manhã, The Drops, né? Gastando minha vida gastando minha vida. Essa palavra é gastando. Não é legal porque em Deus a gente recebe tudo, mas a intenção disso é, na verdade, que eu preciso gastar minha vida. Se eu estou vivendo para Cristo e não estou gastando minha vida, eu estou vivendo de uma forma errada. Porque eu estou buscando conforto mais do que propósito. O propósito é um desafio. Por exemplo, eu nunca, minha vida, quero ser o pastor. Meus pais eram pastor, eu vivi essa vida. Eu sabia alguns desafios. E hoje eu sou pastor da igreja local e também eu viajar em Brasil inteiro. Então,
eu preciso balancear minha vida de uma outra forma. Eu estou vivendo o evangelho como ministério, mas eu tenho uma igreja local que eu preciso cuidar, eu tenho uma família. Então, como eu viver nessa forma? Pessoas vejam, você está vivendo um propósito, você está viajando, você está fazendo tudo, mas eles não vejam o custo de fazer isso. Então, como eu posso cuidar minha família, meu filho, para ele não ter dor no coração dele, que o pai está levando o evangelho para o país inteiro, faltando o pai em casa. Então, não existe essas coisas que algumas vezes, quando a gente colocou tudo na mesa, escrever tudo lá e fala, Senhor, né? Entrar nessa pergunta, ouvindo a voz de Deus através disso. Ouvindo a voz de Deus, se você ouvindo a voz de Deus de alguma forma que não vai custar você nada, não é Deus. Porque Deus é uma entrega, Ele pediu uma entrega. Por exemplo, ele convidou os discípulos, Jesus, né? Convidou os discípulos, vem comigo. Em inglês tem uma versão que fala, eu vou transformar a sua vida. O convite foi, vem para a transformação. Não foi, vem para ganhar um melhor salário, vem para suas escolhas, vem para Orlando. Não, vem, né? Eu vou transformar a sua vida em algo maior do que você. Evangelho é isso, você sabe que quando você tem Deus, você precisa viver sua vida de uma forma que as coisas que você sonhava é muito pequeno. Você precisa entender que com Deus você precisa sonhar mais alto para as coisas, né? Que não vai só afetar sua vida, mas suas próximas gerações. Uau. Que volta na outra pergunta lá, né? Como eu posso viver aqui no meu chamado, em Rondônia, tudo lá para a pessoa que era aqui, e não viver nos outros lugares assim, tipo, escolhendo essas coisas como desejo, porque esse é o alvo, assim? Porque para algumas pessoas é seu alvo para propósito. Os outros não. Outros, você nunca vai sair dessa cidade como sua cidade. Essa cidade é seu. Essa terra é seu. O lugar que Deus tem para você conquistar. O que eu faço na minha vida, eu falo para a geração na frente. Eu falo com os pastores em cima de mim, mais velho. Essa semana eu estava em outra cidade fazendo uma imersão dos pastores. Esse pastor, para os últimos 35 anos do ministério dele, ele está fazendo coisa para as próximas gerações. Glória a Deus. Então, tudo que ele está fazendo na vida dele, ele está fazendo para o colheita não ser somente na vida dele, na geração dele, mas para os netos dele. Uau. Uma outra perspectiva. Essa, na verdade, é uma forma de pensar e viver da riqueza, mentalidade da riqueza, o prospero. Por quê? Essa mentalidade você não está vivendo para hoje, você está vivendo para o futuro. Em nossas vidas hoje, a nossa mentalidade no Brasil, infelizmente, nós temos mentalidade, né, de escravo, mesmo de pessoas de Israel, mentalidade de pobreza. Não está falando sobre dinheiro, está falando sobre mentalidade. Sim. Que você tem muito dinheiro, pode ser, e ainda tem mentalidade pobre. Sim. Então, mesmo mentalidade, um escravo, o pobre, o órfão, né? E essa mesma mentalidade, o que eles fazem? É tudo para mim hoje. Eu gastando minha vida hoje para mim, minhas coisas, minhas escolhas, meu dinheiro para mim, tudo lá. E essa mentalidade não vai levar você para o propósito que Deus tem para você. Porque você não vai conseguir sacrificar o que precisa ser sacrificado para ser chamado no futuro. Porque Deus é um Deus que Ele veja o que você plantou hoje e ano que vem você vai escolher. Então, se uma pessoa não gosta do que ele está vivendo hoje, é porque você está comendo fruto do ano passado, suas escolhas antes. E nossa geração não entende isso. Nossa geração achou que porque tudo está aqui na celular, faz minha vida da mesma forma. E essa é uma grande ilusão. Porque, na verdade, só porque a gente tenha acesso de tudo hoje, não significa que todas as coisas da nossa vida da mesma forma. Você precisa plantar, você precisa, né, pensar e conectar com Deus nessa forma. E falar com Ele nessa forma para ouvir dEle dessa forma também. Então, uma grande diferença, eu acho que nossa geração precisa entender e busca, Senhor. E tudo está escrito na Bíblia. A Bíblia é a forma que a gente vê a Deus. Então, eu aprender sobre Deus através da Bíblia. As pessoas falam, mas Deus não está falando comigo, não sabe. Tá, abrir sua Bíblia, porque está tudo lá. Deus vai falar com você. E existe a forma que Ele fala também que algumas vezes a gente não está escutando Ele. Enfim, eu posso continuando a falar, mas é uma grande, eu acho uma grande ilusão hoje. E até nós, como líderes do Evangelho, algumas vezes a gente não prega na forma que precisa ser pregado, porque a gente prega um Evangelho Nutella, né? Um Evangelho que não tem uma custa. Vem para Deus, Ele vai dar tudo para ti. Na verdade, vem para Deus, Ele vai cobrar, né? Até sua vida, porque na verdade o Evangelho é um convite para morrer. Mesmo o casamento. O casamento não é um convite somente para agora eu estou liberado para fazer sexo, está liberado para... Não, gente,
Casamento é um convite para morrer, amar sua esposa da forma que como Jesus Cristo amou a igreja. que ele morreu para ela. Então é um convite para morrer. A nossa geração, a gente não, algumas vezes a gente pega as coisas que nós queremos ouvir e não vê a realidade e reclamar porque as nossas vidas estão bagunçadas. Precisa realmente crescer na palavra do Senhor para entender realmente o que Deus está falando e não está falando. O Andy, você compartilhou algo que falou muito forte no meu coração agora, que é sobre essa mentalidade de pobreza, né? E recentemente eu ouvi um termo chamado mentalidade de dívida. Porque você quer primeiro fazer a dívida e já ter logo o benefício. Sim. E essa é a nossa geração, né? Infelizmente, é a geração do cartão de crédito e de ter tudo o prazer na hora ali. Parcelas 48 vezes. Né? Exatamente. Se você pensa 4 anos da sua vida, vale a pena, tipo, um celular pagando 4 anos da sua vida? Entende? Cara, isso é muito forte, porque está tão enraizado, e você falou algo assim, muito, muito importante, sobre mentalidade de prosperidade, de riqueza. Não é sobre grana. Nada a ver. Não é só isso, demorou a cair essa ficha para mim. Uma vez eu recebi uma palavra, enfim, e eu fiquei com aquilo assim, e eu não entendia. E aí até que um dia o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, que a prosperidade, isso não é apenas sobre dinheiro, mas é sobre você alinhar o seu pensamento, a sua mentalidade com uma mentalidade de reino, com uma mentalidade de plantar para colher, uma mentalidade sacrificial, uma mentalidade alinhada com o Pai, de riqueza. A riqueza de que você tem e por você ter tanto, você vai derramar sobre a vida das outras pessoas. Né? Não essa mentalidade de escravo, essa mentalidade de escassez, de que eu não tenho, nada vai me faltar, eu não vou doar a minha vida, gastar a minha vida. Primeiro que para entrar numa discussão dessa letra, de gastar a minha vida, já mostra muito o cenário infantil, né, dos nossos irmãos cristãos, porque, poxa, é algo meio óbvio, né, o que está escrito ali na letra, assim, quem vive o evangelho e vive a obra de Deus sabe do que está falando. Mas, enfim, essa mentalidade de prosperidade, eu vejo que, de fato, a gente precisa desenvolver mais isso. Muito. Porque veio a teologia da prosperidade e bagunçou muito a mentalidade de todo mundo, porque ela veio disfarçada, um sofisma, um engano, que levou todo mundo para esse lugar de prazer. Não, eu vou servir a Cristo, porque quando eu for para Cristo, a minha vida ela vai ficar melhor, eu vou conseguir ter um carro, conseguir ter uma casa, conseguir ter uma profissão, prosperar na minha... Enfim, não quer dizer que isso não vai acontecer, né? Uma consequência, acontece, mas não é o cerne. Sim, se você não está resolvido no seu coração, dinheiro não vai fazer nada. Na verdade, eu tenho um amigo que fala dessa forma, né? Dinheiro é só amplificar o que está dentro do seu coração. Então, se você falta dinheiro, mostrar que no seu coração, nossa, tipo, meus amigos têm um novo tênis, eu não tenho, então, poxa, eu sou pobre, eu sou um bicho, eu não tenho valor de nada, assim. Então, você está mostrando seu coração não está resolvido na sua própria identidade. Porque dinheiro não é, como esse copo aqui, né? Esse copo aqui, tá ruim ou tá santo? Tá, tipo, bom, tá bem? Tipo, um copo, não sei, tipo, tem um valor desse copo, mas ele não tem a identidade de uma copo. O dinheiro é da mesma forma, é um papel, entende? Ele mostrar o que está dentro do seu coração, né? Ele amplificar isso. Então, dinheiro não é bom ou ruim. Dinheiro pode ser usado para o reino de Deus, para evangelho, para tudo, para ganhar pessoas para Cristo, mas também pode usar para uma outra forma, que matar alguém, pagar alguém para matar. Então, tipo, o problema é que está nas mãos do que tem esse dinheiro. Então, tudo está no nosso coração. E aí, por que Deus vai abençoar você com mais? Se você não tem como só guardar ou só cuidar o que Ele deu para você hoje. Você reclamar hoje, se você não tem gratidão hoje, se você, né? Porque, na verdade, Deus é um Deus que entrega, Ele é um pai. Eu tenho uma coisa, se a gente entrar um pouco de dinheiro, eu falo só um pouquinho nessa forma, porque minha família é sempre pobre, meus pais era desse tipo de ministério, de denominação, que dinheiro era ruim. Caraca. Então a gente faltou, nunca teve. Eu não lembrei, tipo, um novo tênis na escola. Eu lembrei essa luta, todo mundo tem, mas eu não tenho. Mas meu pai é de Deus. Então, porque a gente está de Deus, nós não temos dinheiro para minhas necessidades. E aí eu aprendi que, na verdade, foi uma crença de meus pais. Não era nada de Deus. Uma coisa que eles acreditam. É a forma que eles vivem. Eles não estudam, eles não aprenderam como lidar com o dinheiro. Então, alguma coisa que eu estava precisando sozinho, sem meus pais, porque eles não sabem como fazer. Até hoje, eles, né? Eles focados na missão de Deus e tudo lá, mas dinheiro não importa para eles. Meu pai hoje está no Uzbequistão. Ele está lá perto da Rússia
3 semanas levando o evangelho para as pessoas, é feliz, né, demais. Ele gosta disso. Ele foi para, acho que 15 países ano passado levando o evangelho e tudo. Mas ele nunca foca nesse lado de dinheiro. Só que eu sou empresário também, fui formado em business, e eu aprendi as coisas como a Bíblia fala, né? Dê uma herança para seus filhos, os filhos de seus filhos. Tá, mas tipo, eu sei que meu pai não tem tipo, uma herança para mim, eu preciso ser alguma coisa para meu filho e também para meus netos. Então eu começando a guardar dinheiro, quando a gente conhecer que nós estamos grávidos, minha esposa, começando mensalmente a guardar um dinheiro para ele. Por quê? Porque eu quero uma herança para meu filho, não somente quando eu morrer, mas quando eu estava vivo também. Para ele sabia, filho, eu estava pensando sobre você cada mês, eu estava guardando. Posso usar esse dinheiro para outras coisas, mas eu estava pensando sobre você a cada mês, guardando. Para quê? Para você ter. Mas não somente para você ter, para você pegar esse dinheiro, comprar um carro, né, viver sua vida bagunçada, não. Para ensinar você nisso também, para você investir esse dinheiro, guardar esse dinheiro, não somente gastar esse dinheiro. Porque se meu filho continuar o que eu estou fazendo na vida dele, com ele e para os filhos, minha geração, a minha linha, meu sangue, né? Meus filhos, os próximos filhos, né? Ele vai sempre ter recursos para o evangelho, mas também ele vai sempre ter a sabedoria como liderar com isso. Porque o dinheiro não é algo, é como a gente liderar com as coisas da nossa vida. A gente consegue fazer muitas coisas com o dinheiro, mas começar com o nosso coração. Começar com a entrega para Deus hoje. Por exemplo, se alguém chegar hoje e fala com a gente, vou matar você ou você renunciar a Cristo. As pessoas falam, será que realmente vai renunciar a Cristo? Eu acho que a maioria das pessoas não. Sabe por quê? Porque eles não conseguem negar eles mesmos. Eles não conseguem negar pornografia hoje. Então, como eu vou entregar minha vida para morrer? O cara chegou aqui para renunciar, se eu não posso falar não para uma coisa com o meu dinheiro, para um dízimo na oferta, para uma oferta. Eu sempre gosto disso, né? Por exemplo, quando eu viajar, é ofertar em todos os lugares que eu viajo. Sabe por quê? Porque a igreja torna-se meu. Eu já investi, eu já semear em todos os lugares do Brasil. Então, quando as pessoas falam mal sobre a igreja, está pessoal para mim. Porque é uma coisa que eu estou investindo para o reino de Deus ser, para o reino expandir em Brasil. Enfim, então, tem muitas coisas que a gente consegue falar nesse assunto, mas nós precisamos aprender como liderar com o nosso coração. Porque dinheiro não é algo bom. Eu sei, eu ganho muito dinheiro na minha vida. É uma coisa que eu não trouxe o que a gente esperava que vai trouxe. E a problema é a comparação na nossa geração com as pessoas que têm e achar que ele está feliz. Mas, na verdade, muitas pessoas que têm muito que não é feliz. Caraca, isso aí dá um corte aí. O pessoal já pode fazer um corte aí. Andy, uma outra pergunta a respeito de, assim, por que as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Trazendo da perspectiva da libertação, de traumas emocionais, né, que eu vejo que é um ministério que Deus te usa também bastante lá na Sozo. Então, queria que você falasse um pouquinho disso também, compartilhasse conosco. É como ouvir a voz de Deus? Por que as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus dessa perspectiva de dor, de trauma, de ferida? Porque é a geração que mais é ansiosa, a geração que mais é depressiva, a geração que mais passa por demandas emocionais. É a nossa geração, os jovens, os adolescentes, é o que mais dói, né? Então, às vezes, como que você vai ouvir a voz de Deus com tanto barulho interno, com tanta confusão na cabeça, com tanta dor? Isso é uma dificuldade. Sim, é uma grande dificuldade e uma coisa que, na verdade, eu penso muito. Vamos de uma forma prática, né? Nós estamos aqui em uma bate-papo, conversando. Por quê? Porque a gente escolheu 1 hora essa manhã para fazer essa gravação. Eles arrumei tudo, eles preparou tudo, a gente está aqui conversando. Se eu falo, não, mas cara, você está no hotel, você está na Instagram, você está vendo uma YouTube, cara, tem umas séries na Netflix agora que cara, você está no meio dessas séries, sabe daquela? Eu não tenho tempo para ti hoje. Desculpa, obrigado, mas o convite foi lindo, mas está ocupado. Como eu vou ter essa conversa com você hoje? E nossas vidas está assim. Né? Tem muitas demandas. Caraca. Tem demandas de trabalho, tem demandas Quando você está casado, tem demandas do seu filho, sua esposa, sabe? As pessoas acham, por exemplo, tipo, o pastor sabe tudo, ele não precisa ler a Bíblia, não tem tempo com Deus. Gente, se eu não tenho tempo com Deus, o que eu vou ter para oferecer? Eu não tenho... O ministério, por exemplo, você está oferecendo sua vida. Eu não consegue pregar uma coisa que eu não estou vivendo. Eu não sou uma professor que estudou sobre um assunto, só pregar esse assunto porque agora eu sabe um pouco mais do que você, eu pregar. Não,
O evangelho é uma coisa que a gente interage com Deus, né? A gente tem esse relacionamento e através disso ele fala. Vou dar um grande exemplo para você aqui que faz sentido com isso. Essa semana eu fui para uma outra cidade, com uma casal da minha igreja, para crescer, né? Estudou sobre os pequenos grupos, discipulado e tudo. E a gente voltou para Florianópolis para chegar em Floripa à meia-noite, quinta ou sexta de manhã, né? Ontem de manhã. E aí a gente chegou lá no aeroporto, estava lá esperando tudo lá, e eles, através da barulho, né, eles começaram a falar, a gente que está indo para Florianópolis, né, a gente está uma mudança, problema com o avião, então vai para esse outro porto. E aí o cara que eu estava junto, a gente estava falando tudo lá, ele fala, para, ele está falando uma coisa aqui, presta atenção. E ele descobriu que a gente mudou nosso avião e tudo lá. Então foi na porta lá, conversando, e cada barulho, cada vez que eles ficam no microfone, pessoal, blá, 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 blá. Ele fala, gente, para aqui para escutar. E foi assim, noite inteira, nosso avião atrasou, tudo lá. Eu chegou em casa 2h30 de manhã, ontem, sexta-feira. Saiu 6h30 com minha esposa, porque ela foi para Araçatuba para pregar lá esse final de semana. Eu fui para Rondônia, fui para cá. E eu não dormi muito, tipo, numa corrida, né? E aí chegou em Campinas, e eu fui na mesma porta que a gente era 12 horas antes. Foi na mesma porta. Entrou no avião, fez tudo lá, estava entrando, ele fala, para aí, gente, tem um problema no avião. Mesma situação que aconteceu 12 horas antes, aconteceu de novo. E aí, eu falo, tá bom, saiu lá, esperando, eles vai trocar a gente para outra porta, bababá. E eu fiz uma volta na pé, porque você está sentado o dia inteiro assim no avião, não fica numa volta na pé. Eu fico numa volta e quando voltou, nada mudou. As pessoas estavam lá esperando tudo lá e eu falo, poxa. Eu olhei na telão e fala porta 6, era porta 7, porta 6. Então, bom. Então foi para a porta 6, que estava do outro lado do espaço lá, e as pessoas estavam entrando no avião. Só que eu achou que eles entrando no avião antes da gente, porque eu não escutou a barulho, não escutou o aviso. Então eu estava sentando lá, olhando meu celular, e é uma pessoa começando a falar. E normalmente, gente, eu estou sempre no meu ouvidos, um podcast, um livro, nunca presta atenção com esse aviso. Uhum. Só que eu, noite anterior, eu lembrei que a gente estava junto e esse homem sempre escutou, né, meu amigo. Então eu falo, eu vou escutar esse aviso porque vou prestar atenção. E esse aviso ele fala, Andy Fraser, o seu avião é o último chamado para você. Caraca, né? Eu fui para outra porta, portão 7. Gente, cadê o avião? Ele está falando meu nome. Não, seu avião estava na 6. Eu falo, poxa, eu saiu lá, volto para a porta 6, chegou lá com a mulher, ela falou, não, a gente estava entrando, de onde você estava? Eu falei, não, eu estava sentando aqui 10 metros de você. Todo mundo estava entrando no avião, mas eu não sabia. Então, olha só, vamos falar isso com Deus, né? Muitas vezes a gente está ocupado, tá tudo lá, e Ele está falando, e a gente não está prestando atenção. Porque, só o barulho lá. Ele está sempre falando as coisas lá para os outros, mas nunca para mim, assim. Mas Deus está fazendo uma coisa, quando a gente presta atenção no que Ele está falando, a gente arrumar um tempo para Ele. O tempo do devocional não é somente tipo, eu faço isso porque crente precisa fazer, eu vou check the box. Não, é uma oportunidade, um convite. Da mesma forma, imagina que você convidou eu para hoje, para o podcast, para conversar. O Deus tem um podcast todos os dias que Ele quer gravar com você, Ele quer falar com você, Ele quer interagir com você. E essa é uma coisa que eu aprendi no caminho longo com Cristo, nos últimos 15 anos, e ele mudar algumas formas que Ele fala comigo hoje. Por quê? Porque eu estou crescendo. Eu não sou uma crente bebê. Eu sou adolescente, estou jovem em Cristo hoje, né? Então, eu não sou uma bebê. Ele não vai falar na mesma forma que eu falo com meu filho. Para mim hoje. Por quê? Porque eu sou adolescente, estou jovem. Então, ele vai falar uma outra forma. Eu preciso entender na forma que ele está falando. Porque eu nem sabia que Deus estava falando com isso, em relação dessa aviso, tudo no avião, antes de ontem, que o pastor fala comigo. O que Deus está falando? E caiu na minha cabeça essa história que aconteceu algumas horas antes. Eu falo, Deus está falando que a gente precisa entender que é a hora agora para escutar, para prestar atenção das coisas que pode ser antes, sempre ouvir esses barulhos e tudo, mas Ele está falando com a gente. Então, siga ligado e preste atenção com isso. Então, eu vejo Deus falar em todas as maneiras, todas as coisas. Ele está sempre interagindo com a gente, Ele está sempre falando. Algumas vezes a gente não está prestando atenção. A gente acha que Ele vai falar com uma voz, uma barulho, né?
eu sou seu Deus, vamos, né? A direção da sua vida está lá. E não está assim, gente. Por exemplo, as pessoas falam, como você sabe seu chamado em Brasil? É Brasil, sim. Estava uma conferência e Deus fala comigo lá, vai em Brasil para o ano, fica aqui para o ano. E sabe uma coisa? Ele não fala nessa mesma forma depois para fica mais um ano, fica mais um ano. Só que eu entendi que a partir desse ano eu tenho algo aqui em Brasil que é mais do que somente um ano, sabe? Depois desse ano, eu fui lá na Send, eu acho, na verdade foi alguns anos depois, mas eu lembrei que eu estava na Send, né, lá em Brasil. E a gente começou a nossa igreja alguns meses antes. Tem um amigo, na verdade meu cunhado, teve a oportunidade para colocar a gente na secção, o lugar VIP, com todos os pastores e tudo lá. Pastor, na época tem 20 pessoas na minha igreja, eu estava lá com pastores, a grande mega church, tudo lá. Mas meu cunhado abriu uma porta para a gente, sentava lá e tudo. E eu teve muitos amigos do mundo inteiro, está indo para o Brasil, para Descend e tudo lá. E Deus, eu lembrei especificamente que ele falou comigo, gente, eu não chamou você aqui para o Brasil só para um movimento de Descend, uma coisa para ganhar um sentimento, alguma coisa para uma nova unção, não. Eu chamo você para essa nação, nesse momento agora. E você está aqui porque eu chamo você aqui. Você é como pastor também. Caraca. Cara, eu chorei a primeira hora inteira, chorei. Todos os pastores do Mega Church, que é essa? Esse cara tá convertindo aqui na nossa frente, não sei. Mas porque eu entendi que era uma coisa... Eu estava no lugar certo, no momento certo, por conta da obediência. E algumas vezes a gente precisa volta nisso. Não está escutando Deus, era todo dia escutando alguma coisa. Tá, mas qual foi a última vez que ele fala com você alguma coisa que você não fez? Porque se você quer continuando, seguindo o caminho que ele tem para ti, obedecendo ele, você precisa obedecer. Uma delay em nossa obediência é desobediência, né? Senhor, ele pedia uma coisa, eu vou fazer isso amanhã porque, entendeu? Algumas vezes, por exemplo, meu filho, eu falo, faz, e ele não faz, eu vou parar para falar, porque ele não está fazendo, né? Ele não está inteligente. E nossa direção está muito ocupado, né? A gente tem uma direção tão ocupada que se até mesmo Deus fala alto, a gente não vai escutar, porque nosso foco está numa outra coisa. Então, mudar nosso foco para conectar, ouvir a voz de Deus, precisa ser uma coisa específica, uma coisa que a gente separa um tempo. Desligar seu celular, vai lá, liga uma louvor. Mas pastor, é orar e Deus não está falando. Tá bom, então aprender a orar de uma forma diferente. Escrever, eu gosto de escrever com Deus, um jornal assim, porque Habacuque, ele escutar o profeta, ele escutar a Deus nessa forma. Ele orei e Deus falou. E ele orou de novo e Deus falou. Foi uma conversa. Então, eu faço isso, escrever uma coisa. Senhor, bababá, esses meus pedidos. Espera, tem alguma coisa para falar comigo hoje? Eu começando a escrever. Mas parece que está estranho, que ele está falando comigo. Parece que a minha própria cabeça está falando. Mas como você quer o Deus falar com você? Manda uma mensagem no WhatsApp? Entendeu? Então nós precisamos acreditar em fé, que a gente está seguindo Jesus, como ele fala em João, né? Meus ovelhas me conhecem, eles sabem minha voz. Então, se você não sabe a voz de Deus, precisa ser treinado nisso, procurar isso, crescer nisso, busca Ele nisso, fala com as outras pessoas, busca entendimento, né? Por conta disso, eu escrevi um livro sobre escutando a voz de Deus, chama Descobrindo Seu Destino Profético. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas. A meia tarde do livro é isso, como eu posso escutar a Deus para mim, e a segunda tarde do livro é como eu posso escutar a Deus para os outros, na forma de profética. Porque tudo vem de nós primeiro. A cada coisa que eu profetizar para uma outra pessoa vai vir do meu filtro da forma que eu vejo a Deus. Então, se eu não acho que Deus Pai é um bom Pai, eu vou profetizar coisas ruins, porque Deus não pode falar comigo de uma forma boa, porque eu acho que Ele é um Pai ruim. E da mesma forma, a gente interagir com Deus nessa forma. Deus é Deus ruim, Ele é um Pai ruim, assim, então Ele só pode falar as coisas ruins. Mas quando a gente conhece realmente quem Ele é, quando a gente busca Ele, quando a gente interage com a Bíblia, quando a gente veja através de Jesus que o Pai é bom, que o Pai é incrível, que quando a gente vê de Jesus, a gente vê o Pai, a gente consegue conectar com Ele de uma nova forma, escutar a voz dEle nessa forma. E ainda mais com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é confirmar Jesus, confirmar Deus Pai, Ele revelar para nós através do Espírito. Ele não é Deus longe, Ele é Deus dentro de nós. O Espírito Santo é dentro de nós, que testifica as coisas. Então, enfim, essa é
Eu posso pregar, o pastor pode... Não. Eu preciso me curtar, porque senão eu vou para E por mim também a gente ficaria aqui até a tarde toda falando. Andy, outra coisa assim, a respeito do ministério profético. Sim. Quando que isso começou na sua vida e quais conselhos você poderia dar assim para um jovem profeta? O cara começou agora, ministério profético, ou às vezes recebeu uma palavra, ou uma testificação do Espírito, enfim, como lidar com o profético sendo muito jovem? Sim. Porque é uma parada diferente, né? O mundo profético, o profeta, ele tem uma perspectiva muito diferente de tudo. Então, assim, como um jovem poderia, um caminho para trilhar, dicas, conselhos eu acho que seria a palavra mais ideal para usar. Sim, conselhos que você poderia dar para um jovem profeta. Eu acho que a gente precisa entender que cada chamado de Deus é um processo, né? Então, algumas vezes até eu olhar para uma pastor, profeta lá, que tem 65 anos, 30 anos no ministério, assim, nossa, o cara conhece Deus de uma forma que ele não conhece. Sim, porque ele tem, né, 35, ele tem minha idade buscando Deus. Eu estava essa semana com um pastor, ele fala, eu tenho 40 anos no ministério. Eu falo, poxa, eu tô 38. Então o cara está buscando Deus mais que eu tenho. Todos os dias da minha vida, ele ainda tem mais no ministério buscando Deus. Assim, eu falo, poxa, uma comparação, né, não faz sentido. Desproporcional. Mas o processo, por exemplo, você fala, quando eu fui chamado e tudo lá, quando eu era 7, 8 anos de idade, o profeta veio para a nossa igreja em Havaí e profetizou as coisas que eu estava vivendo hoje. E ele em várias maneiras, ou parte da minha vida, esse homem profetizou. E ele, bem antigamente, né, 93, ele gravava uma cassete. Vocês nem vai saber o que é, mas tipo uma cassete. Uma coisa, tipo, ele gravou uma gravador e dá para as pessoas. E eu consegui enviar uma pedido dele, ele enviar através de correios e tudo. Enfim, eu tenho várias cassetes na minha casa hoje. Caraca! Quando ele profetizou sobre eu, 8 ou 9 anos de idade. E alguns CDs que também ele enviou para mim, meus pais pediram para ele. Essa fita é aquela fitinha que coloca no som, né? A fitinha cassete que você colocava e dava o play. Ou aquela é grandão, né? Record, né? Aquela da TV. O Record foi bem antigo, antes do meu tempo, quando você colocou o negócio, ele faz o círculo, né? Esse é grandão, né? Esse é bem antes da minha época também. E aí depois ele tem as outras formas, mas a cassete é uma coisa que você colocou uma gravador, até no seu carro, e ele colocou só áudio. E o CD, sabe o CD, né? Sim. Então, só essas duas direções. Eu não está tão antiga que outro 8-track, outras coisas, mas essas eu tenho em casa até hoje, eu gravo. Meu celular, eu tenho as gravações aqui, até se eu conseguir usar meu celular, estou gravando meu celular aqui, mas eu posso mostrar para você os palavras proféticas que eu tenho nesse homem até hoje. E cada vez que eu recebo uma palavra profética, eu gravar sempre. Eu tenho bastante aqui no meu celular, que é uma coisa que eu guardar as palavras de Deus, porque palavras proféticas não é sobre agora, sobre o futuro. Eles não falam para você o que você precisa fazer como a receita da sua vida. Eles falam para você o que você precisa esperava que vai acontecer no futuro. Então a gente entendia errado sobre o profético, o ministério profético, especificamente por conta disso. A gente não entendia o que é uma palavra profética. Biblicamente, a Bíblia fala que, o Paulo fala, né, para edificar, encorajar, e trouxe o consolo para as pessoas. Hoje a gente acha que a palavra profética é direção, mas não é. No Novo Testamento, por exemplo, o Senhor antigamente ele fala lei através dos profetas só. As pessoas normais não conseguem escutar Deus. Deus não fala com eles. Por quê? Porque não teve estava com esse véu, né, entre os santos dos santos que estava parado lá. Então Deus estava lá e o povo está nesse lado. Mas Jesus ele rasgou isso. Ele abriu o caminho. Que a gente tem conexão direta com Deus. Então, na verdade, palavras proféticas, a maioria das vezes, eles confirmam as coisas que Deus está falando comigo. Ele é uma confirmação. Não somente uma palavra de direção. E essa é uma coisa que nós precisamos entender mais. Uma coisa bagunçada, porque a gente não entende o que realmente aconteceu através de Cristo. Em Atos 2, quando o Espírito Santo caiu sobre todo mundo lá, né? E ele saiu começando a falar as outras línguas. E o apóstolo Pedro, ele identificou que esse momento era o que o profeta Joel falou, que o Espírito Santo vai cair em toda a carne, todos nós, seus filhos vai profetizar, pessoas mais velhas vai ver visões e tudo, né? Essa parte lá que ele falou todo mundo conseguir profetizar.
né? O Espírito Santo vai estar dentro de você e você consegue profetizar. Todos nós. Então, uma profeta é uma pessoa que ele ensinar os outros para profetizar. A Bíblia fala, por exemplo, os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, o mestre, né? E a pastor. O que eles fazem? Eles ensinar o corpo de Cristo para fazer o trabalho do ministério. Então, uma profeta que não ensinar os outros para profetizar não é profeta. Ele é um cara que está guardando o dom dele, achando que ele é o único que pode fazer. Na verdade, todo mundo consegue profetizar. Só que é uma profeta, uma pessoa que tem essa busca, esse chamado de Deus, que vem duas formas, né? O chamado profeta vem através de Deus direto, mas também ser reconhecido como a igreja. A igreja vai reconhecer, os líderes vão reconhecer. Eu já sabia hoje, né? Eu não tenho Profeta Andy na minha Instagram e tudo lá, eu não preciso de um título para viver meu chamado. Mas eu sabia quando as pessoas me chamou para ministrar na igreja deles, eles estão me chamando e Deus vai falar comigo uma palavra para a igreja. Eu estou entendendo, porque existem níveis de profetas também. Né? Tem as formas, eu profetizar hoje a nível da igreja local, a igreja brasileira. Eu não profetizar sobre o governo, sobre o mundo, sobre todas as coisas, porque eu não senti que eu tenho graça para isso hoje. Eu não tenho esse nível de profecia. Deus não está falando comigo dessa forma. Então, eu não preciso profetizar sobre outros países, as guerras e tudo, para ser profeta. Não, na verdade, eu profetizar no nível que Deus está fazendo na minha vida, a chamada que eu tenho, e eu usar o que eu tenho. Né? Quando você usar pouco que você tem, Deus vai dar mais. Uau. Voltando a essa semeador, né? O regra disso, né? Sim. Então, quando eu entregar, quando Deus pode confiar comigo uma palavra pequena para alguém, eu posso, né, profetizar mais coisas. Eu vou crescer nisso, vou crescer no que Deus está falando, eu vou entender a forma que Ele está falando. Quinta, eu estava nessa imersão dos pastores. É muito engraçado, gente. Tem uma cara em frente de mim, ele tem uma curta no cabelo, sabe daquela, tipo, não sei, Neymar, alguma coisa, o jovem, sabe? Quando tem atrás, né, tipo uma triângulo. Tipo, só que o cara não é jovem, ele é 50 e pouco, gordo pra caramba, né, tipo assim. E estava crescendo ao redor, né, ele não cortou em muito tempo, ele não cuidar, então estava, eu não sei, pode ser que ele fez isso para filho dele, não sei, uma festa, não sei. Enfim. Mas enfim, uma corte que não combina com o homem, né. E aí estava crescendo a cabelo de novo de lado, e aí eu senti que eu tenho uma palavra para ele, só que o pastor estava pregando e tudo lá, e aí esse foi de manhã, e eu fiquei um tempo com os pastores lá, porque eu conheci o pastor que estava liderando a imersão, almoçar junto com eles, os pastores lá, e aí o filho do pastor me levou para o aeroporto, né, para a gente sair para Florianópolis. E eu estava saindo desse lugar, dessa imersão, outra pessoa está pregando, e eu vejo o homem de novo lá, e ele fala, pastor, só quero, né, Deus abençoe você, blá, o americano e tudo lá. E no momento que ele fala isso, eu falo, poxa, eu tenho uma palavra para ti. Eu esqueci para entregar, porque eu estava ocupado e tudo lá. E Deus fala comigo que é uma situação de transição de sua vida. E a partir do momento que eu falo com ele, começando as outras coisas, né? Que a gente não recebe a história inteira, a palavra profética inteira. A gente recebe só as partes. E quando a gente explorar essas partes, Deus continua falando. Então, muitas vezes eu vejo imagens. Eu vejo imagens, eu começando a explorar as imagens, e através dessa exploração, eu profetizar. Por exemplo, eu vejo na minha cabeça tipo uma caneta, né? Nesse caso, esse exemplo, né? Tá falando o exemplo praticar agora para você. Essa caneta, se está muito perto de mim, eu só vejo que era tipo uma caneta, tipo, muito difícil para ver. Se eu faz uma zoom e olhar, bom, eu posso ver agora, é uma caneta de verdade. Tem uma marca embaixo, tem outras conectadas aqui, o tema essa conferência. E se eu faz uma zoom maior ainda, posso ver, nossa, a caneta está lá na mesa, tá, de onde a mesa está? Está dentro da igreja, tem isso, tá podcast. Se eu continuo a fazer o zoom, tá até a igreja Shekinah, né? Shekinah, né? Em inglês é Shekinah, mas Shekinah. E aqui, né? Continuando a fazer o zoom. Eu faço a mesma coisa com as palavras proféticas. Por quê? Uma palavra aqui, uma caneta aqui é muito diferente, significa uma coisa diferente do que uma caneca na mesa. Enfim, então esse é o meu processo de profetizar. Então quando eu vejo esse homem começando a falar, vejo uma transição através do seu cabelo. Eu vejo ele está crescendo e falta essa desenho no seu cabelo, mas o Senhor está falando que tem uma transição, o cara começando a chorar lá, e né, tipo uma coisa simples, mas uma coisa poderoso também. Então,
enfim, só para terminar, a gente precisa entender, é um processo de crescimento. Tudo em Deus é um processo. Não existe, tipo, chamado apostólico e você vai, agora você é um apóstolo. Então, coloca o seu mídia social, agora apóstolo e fazer. Não, tem um processo que, para Davi, começou lá, quando ele era uma criança. Para mim, começou quando eu era uma criança. Mesmo que eu fugi de Deus para 10 anos, ele não esqueceu que ele falou comigo. E hoje eu estou vivendo isso. Então, as nossas vidas estão assim. Pessoal, infelizmente, chegamos ao fim. Mas, pastor, muito obrigado, pela sua presença. Que bate-papo legal, foi muito bom, muito especial. Creio que a partir dessa mensagem que foi compartilhada, esse conteúdo aqui, muitas pessoas vão ser tocadas, muitas almas vão ser libertas, pessoas vão ter ainda mais maturidade a respeito de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Muito obrigado mais uma vez, foi tá uma bom? Honra. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, então você aí que assistiu esse vídeo até o final, não se esqueça, curta, comenta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal da comunidade evangélica Shekinah. Se inscreva aí, clica, tá bom? E até a próxima. Eu creio que muitas coisas ainda virão. Isso é só o começo daquilo que o Senhor já preparou para nós. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.